Jornal Regional. Entrevista. Dando sequência à série de entrevistas com os presidentes das câmaras aqui da região, hoje recebemos no estúdio do Jornal Regional o presidente da Casa de Leis de Cruzeiro, o vereador Paulo Felipe, ele que é do União Brasil. Então é o presidente da Câmara de Cruzeiro. Vereador, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Mário, bom dia, Marcos. Para mim é uma alegria estar aqui, obrigado pela oportunidade. Vereador, começo perguntando para o senhor, né? O senhor já foi reeleito ao segundo mandato, já acompanha o trabalho do Legislativo e no final do ano passado os vereadores conseguiram a aprovação do reajuste salarial do vice-prefeito e também secretários municipais. Bem aí, no final do ano, no apagar das luzes, digamos assim, do governo do ex-prefeito Thales Gabriel. Porém, o reajuste do prefeito não foi aprovado. Essa pauta deve voltar à discussão nessa nova legislatura, nesse novo mandato. Junto com ela também, possível reajuste dos vereadores. Como que está essa situação lá em Cruzeiro? Eu acho que é um pouco pesado falar que foi o apagar das luzes, sendo que a gente deu toda a publicidade necessária, a gente seguiu todos os trâmites legais, a pedido do Poder Executivo, que encaminhou o projeto e foi feita a sessão conforme prevê o regimento interno da Casa. Foi extraordinária? Foi extraordinária. Então, a gente seguiu todos os trâmites legais, com pareceres de todas as comissões, e aí foi feito o reajuste dos secretários e vice-prefeitos, seguindo a linha da região pelo trabalho que é feito das outras prefeituras. A gente seguiu o mesmo molde, um pouco menor ainda, que foi o pedido do prefeito, seguindo todos os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito ficou de fora dessa... Ficou, nós foi fizemos... por um acordo de vocês? Foi, para voltar futuramente? Exato. Não, futuramente a gente não tem planejamento, não tem ideia, porque é um projeto que provém do Executivo. Sim. Então não há sinalização de que esse projeto entra na casa, de que fale novamente dele. Não somente disso, mas como também dos reajustes dos vereadores. Não existe planejamento e pauta para que isso seja pautado, pelo menos nesse biênio meu. Certo. Até porque, não sei se lá acontece em Cruzeiro, em outras cidades, às vezes não consegue, dentro do mesmo mandato, fazer um reajuste para a atual legislatura. É sempre de uma para a outra, né? Exatamente. Então, sempre se for ter alguma coisa, tem que ser para a próxima legislatura. Exatamente. Isso dos vereadores. Do vereador sempre é para a próxima legislatura. O prefeito nada impede. Não, acredito que não. Mas, como do prefeito, precisa vir do Poder Executivo. Sim, exatamente. Com impacto financeiro, seguindo todos os trâmites da Lei de Responsabilidade Fiscal, parte do Executivo. Certo. Logo no início do ano, vereador, o prefeito também esteve presente na Câmara Municipal apresentando projetos, né, de sua gestão, o prefeito Kleber. Quais são as principais demandas apresentadas por ele aos vereadores e também como deve ser essa relação do senhor com o Poder Executivo enquanto presidente, né, liderando o Legislativo, uma vez que o senhor também é da mesma base do prefeito, como é que deve ser esse diálogo? Então, o prefeito Kleber, ele apresentou os projetos que vão dar andamento no que o ex-prefeito Thales Gabriel Começou, né? Começou, exatamente, como a finalização da ET Central, que vai tratar mais de 90%, quase 100% do esgoto do município de Cruzeiro, a retomada do Pavimenta Cruzeiro, para poder terminar de pavimentar as outras vias, o programa do Desenvolve São Paulo, que está fazendo todas as pavimentações que liga bairro, centro, recapeando também os recapeamentos. Então, o investimento também na causa da mulher, como Instituto da Mulher, o prefeito já anunciou também esses últimos dias, o andamento de como estão as obras, acredito que em breve será inaugurado. Ele apontou aquilo que estava dentro do plano de governo dele, entre outras coisas, como, por exemplo, já foi feito o pagamento no dia 30 do mês dos funcionários públicos. Então, o prefeito está tentando ajustar o que ele fez de compromisso em campanha, já começar a fazer sem perder a mão, a linha, no que o ex-prefeito Thales Gabriel começou fazendo, que precisa terminar, né? Então, as obras estão sendo retomadas, começo de ano é difícil, janeiro é difícil, em qualquer outra prefeitura, por questão de fluxo de caixa, mas acredito que a retomada do Pavimenta, a continuação da ET Central e outras obras estão na pauta de entrega do prefeito Kleber Silveira. E falando mais das questões internas da Câmara, as comissões permanentes lá já foram formadas, são todas, ao todo são quantas comissões? Como que está a participação? Foi bem dividida entre os vereadores? Exatamente. As comissões, elas são formadas logo na primeira sessão legislativa, a gente fica em impossibilidade de votar projeto porque precisa parecer das comissões. Sim. Então, as comissões foram organizadas de acordo pelo número de cadeiras, de acordo pelos partidos. Acredito que deve ser, não sei o número exato, mas em torno de 7, 6 comissões, algo assim. E agora também com exclusividade, como foi um projeto meu na legislatura passada, a gente criou o Conselho de Ética e o Código de Decoro Parlamentar, que não existia na Câmara Municipal. Então, apresentei, trabalhamos e
semana passada nós elegemos o primeiro conselho de ética da história da Câmara Municipal, que é composto por mulheres. A primeira presidente é a Eunice, da Saúde, do PL, e a vice-presidente é a Tati, do PSD. Então nós fizemos uma composição com as mulheres para o primeiro conselho de ética da Câmara Municipal de Cruzeiro. Esse conselho vai trabalhar durante o biênio do senhor ou durante os 4 anos da legislatura? É durante o biênio e é da mesma maneira que a eleição da presidência. Não permite a reeleição para o mesmo cargo. Então daqui a 2 anos vai ter uma nova eleição, Exatamente. Outros vereadores vão ocupar. A intenção é dar uma rotatividade, representatividade e o conselho girar não somente por ele, mas girar interno na Câmara para que todos possam atuar. E como que foi esse início de trabalho? As sessões em Cruzeiro começaram também lá no mês de janeiro, logo depois da posse. Alguns projetos já foram aprovados, tanto do Executivo quanto do Legislativo? Exatamente. A primeira coisa que nós tivemos que fazer é revisar os contratos. Nós fizemos uma revisão nos contratos. Alguns contratos a gente rompeu porque não tinha uma eficácia total interna na Câmara, né? Então a gente rompeu alguns contratos, estima-se uma economia em torno de quase R$500 mil ano na Câmara Municipal. Nós queremos fazer uma nova licitação pelo trabalho desses contratos que nós fizemos, mas com valor muito mais baixo, com menos funcionalidade, porque a amplitude de funcionalidade dele que a gente pagava a gente não utilizava, né? Era muito amplo para pouca coisa que nós usávamos. Então, não somente isso, nós tivemos que mudar o regimento interno da Câmara por questões de tempo de fala, permissão, questão de ordem. Então, tudo isso eu já ajustei logo no começo, já foi aprovado, se eu não me engano, acho que 4 projetos de resolução reajustando para poder receber 13 vereadores, porque a Câmara tinha 10 até a legislatura passada, né? Aumentou 3 cadeiras. Aumentamos 3 cadeiras e fizemos também, aprovamos também a reestruturação interna administrativa da Câmara, né? Como tínhamos 10 vereadores, o número de comissionados aumentou. Não atenderia como se fosse 13 vereadores. Então nós tivemos que aumentar. Fizemos a redução salarial de todos os cargos da Câmara Municipal comissionado para a folha de pagamento poder suportar e não ultrapassar para respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, estima-se que nós reduzimos o impacto só dessa reestruturação, aumentando os cargos, em torno de R$200 mil para a Câmara Municipal de Cruzeiro. Como que o senhor herdou da presidência passada, do mandato passado, para agora ainda tem mais coisas para corrigir? O senhor herdou uma Câmara sadia, digamos assim, ou nem tanto? Então, a Câmara Municipal de Cruzeiro, não que ela tinha crise financeira, eu acho que a Câmara Municipal de Cruzeiro sempre devolveu recurso para a Prefeitura, né? O ex-presidente, falo da minha legislatura, né? O Jorge Luiz dos Santos, o Nelson Pinheiro, fizeram um bom trabalho de reforma no prédio, foi feita toda a reforma no prédio, porque era algo que já estava praticamente... entre aspas, sendo bem rasgado para a população entender, estava caindo aos pedaços. Você não conseguia atender a população justamente, era nem divisória, você não conseguia atender ninguém. Então foi feito um trabalho de reestruturação do prédio, foi muito bem feito, e agora acredito que a nossa reestruturação interna é legislativa, é regimental e é administrativa. É isso que a gente está atuando. Num novo regimento interno, compilado, esclarecido, com todos os pontos práticos e necessários para um bom andamento da casa, e vamos trabalhar fortemente até o final do ano para a gente aprovar uma nova lei orgânica que foi feita em 91, se eu não me engano. E ela precisa ser renovada. Exatamente, precisa ser renovada e prever muitas coisas que não é previsto hoje, como, por exemplo, medida provisória, a Câmara Municipal conseguir derrubar decreto, por exemplo, do Poder Executivo, que às vezes discorda. Hoje não tem previsão legal dentro da nossa lei orgânica. Então a gente vai trabalhar. Em questão financeira, a Câmara Municipal sempre devolveu o recurso para a Prefeitura. O que a gente está fazendo agora é revisar todos os contratos, otimizar e trabalhar para que esses recursos que a gente economizou e que a Câmara Municipal já devolve para a Prefeitura poder dar mais transparência, visibilidade, potencializar a questão da população conhecer a Câmara de perto. Levar a Câmara para dentro da casa das pessoas e até mesmo para dentro do bolso das pessoas. O senhor falou de levar a Câmara para dentro da casa das pessoas. Como é que é a participação popular? Acredito que em Cruzeiro, assim como outras cidades, também deve ser bem complicada essa questão de participação nas sessões. O povo não gosta, é meio complicado mesmo, sessão de Câmara é cansativa, né? Mas às vezes acaba participando só quando tem algum interesse,
né, quando algum projeto que pode impactar uma categoria ou a população de modo geral. Mas como é que está a participação da Câmara de Cruzeiro e como que o senhor pretende trabalhar dentro do biênio para que possa aumentar essa participação? Primeiramente, a gente já está assumindo a condição de colocar as audiências públicas em horário acessível. Antes era feito no período da tarde, acredito Todo que mundo trabalhando, né? as pessoas no comércio não conseguiam. Então a gente já está delimitando para o final da tarde para a noite, que a pessoa que sai do comércio já consegue ir, já começa a ter mais interesse. A prestação de contas do prefeito Kleber já foi num horário acessível e deu bastante gente, né? Claro que é difícil a gente comparar a última legislatura com essa, porque a gente iniciou a legislatura num período pandêmico. Sim. Era pandemia, então não tinha literalmente ninguém na Câmara Municipal. Nem podia receber, né? Exatamente. Então nessa agora, pelo menos nas últimas sessões, tem dado público, tem dado pessoas, tem ido pessoas da imprensa, pessoas da mídia lá, e é algo que a gente tem clamado na tribuna da Câmara, a gente tem divulgado e tem falado que nós queremos que a imprensa esteja presente, que entreviste os vereadores, que questione os vereadores, que me questione e que também a população esteja presente. Então a gente está de todos os meios, ampliando meios de divulgação, já estamos fazendo a transmissão além do site, que era obrigatório, a gente já incluiu o YouTube e o Facebook, agora a gente está fazendo uma nova reestruturação no site, nós vamos reformar o site, e a partir da reforma do site, a gente quer compilar tudo em um aplicativo no intuito da pessoa levar a Câmara Municipal para dentro do bolso dela. Interessante. Para ela poder notificar, escolher o vereador que ela quer acompanhar e receber a notificação do trabalho do vereador. Então a gente quer, de todo fato, com essas economias, com essa gestão, com essa administração, levar a Câmara acessível para as pessoas em todos os sentidos, seja de transparência, seja de acessibilidade, para encontrar o vereador, ter contato com o vereador. Então esse é um trabalho que a gente quer fazer, vamos fazer e queremos que a população também se interesse, mas a gente precisa motivá-los. Olha, vem, precisa, necessita. Precisa dar munição para que eles Exatamente. Que eles Isso a gente está participar. fazendo, falando, divulgando, dando publicidade. Então, se Deus quiser, logo vai ter que ampliar o plenário. Tomara, né? Vereador, recentemente a Câmara também aprovou o reajuste de servidores municipais, né? Dentro da inflação do período, um pouco mais aí de 4%, e também 11% para o Vale Alimentação. Porém, o sindicato da categoria questionou os servidores, né? Questionou que os servidores não foram ouvidos e que a Casa votou o projeto sem questionar a Prefeitura se existia algum acordo. Isso de acordo com o sindicato da categoria de Cruzeiro. A Câmara ou algum vereador chegou a levantar algum questionamento ou mesmo levar o sindicato à Casa para que o projeto fosse debatido aí em conjunto? Olha, a gente, né, logo quando o sindicato apareceu na sessão, esteve na sessão, conversamos, eu deixei a Câmara totalmente aberta para eles fazerem a reunião que eles quiserem, com quem que eles quiserem, com o vereador que eles quisessem, porque nós estamos lá para poder ouvir o anseio da população. Agora, em relação ao projeto, em ouvir ou não ouvir, sinceramente eu não participei de nenhuma negociação, apenas o prefeito indicando de que gostaria que desse o reajuste, de que fizesse o reajuste, estava empenhado em aplicar esse reajuste, né, sempre com responsabilidade fiscal, respeitando as contas públicas do município. Ele sempre sinalizou para a gente e para o grupo. Como que eu assumi agora a administração da Câmara? Não é porque eu não quis participar, é porque, de fato, eu estava focado na administração administrativa e financeira da Câmara para poder chegar num meio termo de que a gente consiga economizar e consiga dar total apoio à população que participa da Câmara. Mas acredito que o prefeito conversou sim com a liderança do governo, é um líder bem ativo, é um líder bem articulado e acredito que tenha feito meio campo sim, né? Existem exigências extrapolantes que o sindicato também faz, que o sindicato também pede, mas sempre é bom ter o diálogo, sempre é bom ter a conversa, ouvir tanto o executivo quanto o sindicato e votarmos aquilo que é benefício dos funcionários e da população, né, com responsabilidade. E para a gente encerrar, vereador, esse bate-papo, a Câmara vocês já elegeram logo no início do mandato a nova mesa diretora para o próximo biênio, né? Como é que ficou essa composição? O regimento interno permite isso? Já que não permite reeleição, teremos novos vereadores na composição da mesa. Como é que ficou esse desenho a partir de 2027? Vocês estão bem adiantados lá em Cruzeiro. Estamos. Na verdade, nós somos um grupo, conversamos, alinhamos, inclusive todas as votações foram por aclamação, todas foram por aclamação, foram unânimes, então foi um consenso de todos, não foi algo que nós forçamos, algo que nós pressionamos, não. Nós, com o diálogo, conseguimos compor o time, tanto do primeiro quanto do segundo biênio. Então, o segundo biênio ficou com a presidência o Babu Branco, que
foi o vereador mais votado da cidade de Sim. Cruzeiro. Vice-presidente a Tati Damarildo Pochim, Tatiane Nascimento. Primeiro secretário ficou o Du Ferreira e segundo o secretário ficou o Juninho Bibi, que é do União e que é do PL. Então o regimento prevê a antecipação das eleições. Na verdade, o regimento ele não dá uma data específica para a eleição da presidência. A presidência atual pode convocar a qualquer momento. A mesa pode fazer a convocação. Então, quando nós fizemos a primeira eleição, na qual fui eleito também por aclamação, No dia da posse, né? nós já estávamos combinados a gente já fazer o segundo biênio para poder compor o time e depois não gerar constrangimento, corrida, campanha de deputado, entre outras coisas que poderia, e atrapalhar o processo legislativo. Então, a gente já decidiu já fechar, já está fechado o grupo, já está fechado o time, já está fechado todo o trabalho que a gente quer traçar na legislatura. Tá certo. Conversamos com o vereador, presidente da Câmara de Cruzeiro, Paulo Felipe do União Brasil. Vereador, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco ao vivo. Quero registrar também a participação daqui que está acompanhando com a gente da cidade de Cruzeiro, Ana Paula Silva e Isabela Fonseca, desejando um bom dia aqui pra gente, parabenizando o trabalho do vereador também lá na cidade de Cruzeiro. Vereador, muito obrigado pela participação do senhor conosco ao vivo. Conte sempre com os microfones da Rádio Pop. Nós também contamos com a presidência da Câmara de Cruzeiro para levar notícias de interesse da população cruzeirense aqui nos microfones da Rádio Pop. Obrigado, que Deus abençoe vocês como um bom filho de Nossa Senhora. Desejo que Nossa Senhora abençoe cada dia mais vocês. Conte com a Câmara Municipal e minha presidência.